Tratar corretamente a síndrome da bexiga hiperativa é uma coisa que faz a pessoa ir ao banheiro em excesso, contribui para a melhoria da qualidade de vida e também da autoestima. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse problema. De repente, você tem alguém em casa passando por isso e não sabe o que fazer. Eu converso agora com o Dr. Carlos Sacomani, doutor em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, e urologista do Hospital Samaritano. Bom dia, Dr. Carlos. Bom dia, Estela. Como é que a gente pode identificar a síndrome da bexiga hiperativa? Quais são os principais sintomas? Na verdade, os sintomas da síndrome da bexiga hiperativa, eles são bem simples de serem reconhecidos. Então, são pessoas que referem uma urgência em ir ao banheiro, uma urgência que faz com que elas interrompam as suas atividades, ou tenham que ir rapidamente ao banheiro, ou tenham que, inclusive, toda vez que vão a algum lugar, se preocupar em saber se tem um banheiro por perto para urinar. Outra característica da síndrome da bexiga hiperativa é a frequência urinária, quer dizer, são pacientes que referem ir várias vezes ao banheiro por dia. Então, o paciente pode ter tanto a urgência apenas, ou pode ter a urgência com a frequência de ir ao banheiro. Na realidade, por que isso acontece? Existem algumas teorias, e a maioria das teorias elas se relacionam com a alteração da liberação de algumas substâncias dentro da própria bexiga, dentro do músculo da bexiga e dentro da parede da bexiga, que faz com que essa bexiga seja mais, digamos, sensível ao estímulo do enchimento. Então a bexiga começa a encher, em vez dela conseguir aguentar um tempo maior, como é o normal, ela rapidamente dá um sintoma. Muitas vezes o paciente apresenta até uma contração da bexiga. Isso pode ser visto quando a gente faz um exame específico para avaliar a bexiga hiperativa. E aí o paciente tem vontade de ir ao banheiro, ou se ele consegue controlar essa contração, ele consegue até retardar essa vontade, mas se a contração vier na sequência novamente, ele vai procurar o banheiro mais uma vez. E o problema atinge tanto homens como mulheres? É uma proporção parecida? O problema atinge mais mulheres do que homens, mas nós podemos ter bexiga hiperativa tanto no homem como na mulher. O problema do homem é que muitas vezes os sintomas de bexiga hiperativa são confundidos ou aparecem junto de sintomas da próstata. Então, o paciente do sexo masculino, ele procura o consultório pensando em alterações prostáticas, e muitas vezes até o próprio urologista tem dificuldade de fazer essa diferenciação. A mulher é um pouco mais fácil. Quando ela tem sintomas de urgência e frequência urinária, ela já procura o ginecologista ou o urologista principalmente, e aí acaba com essa sintomatologia sendo encaminhada para investigação ou sendo avaliada apenas com algumas perguntas ou com o que a gente chama de diário miccional, que é a avaliação de como a paciente urina no dia a dia, e assim nós fazemos o diagnóstico. E existe uma idade assim específica que isso comece a acontecer, uma idade que é mais frequente ou não? Não existe uma idade específica para isso começar a acontecer, mas, em geral, as pacientes após os 40, 50 anos é que começam a referir esses quadros de urgência e de frequência urinária. É comum, assim, da bexiga hiperativa também nos pacientes bem mais idosos, 70, 80 anos. Nós costumamos pegar alguns pacientes nessa faixa etária que reclamam não só da urgência e da frequência, mas já chegaram a um quadro de incontinência urinária, quer dizer, a urgência é tão grande para urinar que eles mal conseguem ir ao banheiro. Isso até é importante ressaltar, porque existe o mito de que o idoso ele vai ficar sem controlar a urina, ele vai usar fralda, isso faz parte da idade, e não é bem assim. Realmente é uma alteração que ocorre com a idade, mas existem maneiras de se controlar isso com medicamentos, com alguns procedimentos, até com fisioterapia, para que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida. Dr. Carlos, então a síndrome da bexiga hiperativa é que leva à incontinência urinária? É uma das causas de incontinência urinária. Existem outras causas de incontinência urinária, mas uma delas é a síndrome da bexiga hiperativa. Nós chamamos isso de incontinência de urgência. É aquele paciente que tem a vontade de urinar e não consegue chegar a tempo no banheiro e perde no caminho ou perde involuntariamente. E a incontinência urinária em si, os sintomas são diferentes? O que causa?
Na verdade, incontinência urinária é, por si só, um sintoma. Incontinência urinária, ele é definido pela Sociedade Internacional de Continência, que é uma associação que avalia várias alterações do funcionamento da bexiga, é uma sociedade internacional. Ela é definida como uma perda involuntária de urina, simplesmente isso. Então, aquele paciente que perdeu a urina por qualquer motivo sem perceber. Então, incontinência urinária por si só é um sintoma. E uma criança, ela pode ter incontinência urinária? Pode. A criança pode ter incontinência urinária, a criança pode ter uma bexiga hiperativa também, tá certo? É um pouco diferente o raciocínio em criança, a maneira de avaliar, a maneira de tratar, tem algumas características específicas na criança. Mas a criança também pode ter um quadro semelhante ao do adulto. Bom, no caso da síndrome da bexiga hiperativa, esse problema tem cura? Sim, o problema é difícil falar em cura, mas é melhor falar em controle. Né? Certo. O controle, ou vamos considerar até o que pode ser considerado cura, é quando nós conseguimos fazer com que o paciente fique sem urgência e sem a frequência urinária, e se ele tiver incontinência, obviamente, parar com essa perda involuntária de urina. Existem tratamentos específicos para a bexiga hiperativa. O senhor poderia citar alguns deles? O tratamento da bexiga hiperativa, ele pode ser feito com remédios. Existem algumas substâncias que controlam a liberação da acetilcolina, que é o neurotransmissor, ou seja, a substância que provoca a bexiga hiperativa. Ela é normal, a liberação dela na bexiga, mas pacientes com bexiga hiperativa, eles têm uma sensibilidade maior a esse neurotransmissor. Então, nós temos alguns medicamentos que controlam a liberação dele. Outra possibilidade é fazer determinados exercícios de fisioterapia. É uma fisioterapia direcionada para a bexiga. Às vezes, nós temos que lançar até a mão de um pequeno estimulador elétrico para estimular alguns reflexos da bexiga e controlá-los. Né? Então, pode ser medicamento, pode ser fisioterapia, podem ser os dois juntos. Isso vai depender muito do caso e da preferência do urologista que estiver tratando. E se nada disso funcionar, se o medicamento não funcionar, se a fisioterapia não funcionar, se a associação dos dois não funcionar, aí existe hoje a opção de utilizar a toxina botulínica. A toxina botulínica do tipo a mesma que nós utilizamos para tratamento de rugas, para estética, ela pode ser utilizada na bexiga, e a função dessa toxina botulínica é controlar também a liberação desse mesmo neurotransmissor que eu falei, que é a acetilcolina. Aí, no caso, o senhor está falando do que a gente conhece popularmente como Botox? Isso, Botox é uma marca comercial, é uma das marcas existentes. Eu prefiro falar toxina botulínica, seria o mais correto, né? Mas popularmente é conhecido como Botox. O importante salientar é que esse tratamento só deve ser instituído quando o paciente já passou pelo tratamento com remédio, pelo tratamento com fisioterapia e não teve resultado. Ele não é a primeira linha de tratamento, ele é a segunda linha de tratamento. E doenças neurológicas, quais seriam essas doenças assim mais conhecidas e que também podem causar a hiperatividade da bexiga, Dr. Carlos? Isso é importante salientar. A bexiga hiperativa, ela é uma síndrome. Quando nós falamos em síndrome da bexiga hiperativa, nós pensamos basicamente em pacientes que não têm doença neurológica associada. Uhum. Mas pacientes com algumas doenças neurológicas podem desenvolver sintomas iguais da bexiga hiperativa, tanto no quesito dos exames, como na queixa que o paciente apresenta, e até na maneira de tratar é uma maneira bastante semelhante. Tá certo? As doenças neurológicas que podem provocar uma hiperatividade da bexiga são a doença de Parkinson, a esclerose múltipla, o acidente vascular cerebral, conhecido popularmente como derrame cerebral, pode causar também. Pacientes que tiveram alguma lesão na medula espinal, então um acidente, um trauma na medula espinal, uma cirurgia por hernia de disco, por exemplo, podem também desenvolver quadros de hiperatividade da bexiga. E então, quando é necessário procurar ajuda médica? Por exemplo, qual é o primeiro passo que deve ser dado para quem estiver nos ouvindo e, por acaso, achar que se enquadrou dentro do que a gente está conversando agora? Na verdade, o primeiro passo é saber se aquele quadro de urgência, de frequência, está incomodando.
Então, se é uma urgência que incomoda o paciente, que faz com que ele mude as suas atividades no dia a dia em função disso, então, por si só, isso já é suficiente para procurar ajuda médica. A partir daí, o médico vai avaliar todos os sintomas, como essa urgência ocorre, em que situações ela ocorre, se tem uma frequência de urinária associada, que é urinar várias vezes, se tem incontinência ou não, né? Muitas vezes nós damos para o paciente o que a gente chama de diário miccional. O diário miccional nada mais é do que ele listar o que acontece no seu dia a dia, do ponto de vista de hábito para urinar. É muito difícil eu perguntar, por exemplo, para você, Estela, quantas vezes você foi ao banheiro ontem, você não vai conseguir me dizer com precisão, né? Você imagina, então, um paciente que vem para mim após alguns dias, eu pergunto, há 15 dias atrás, como é que era o seu hábito de urinar? Ele não vai conseguir me dizer. Uhum. Então, nós damos um papel, um diário, que é feito, ele vai listar quantas vezes ele foi ao banheiro, se ele teve urgência ou não, se ele foi de manhã, se foi à tarde, quanto ele ingeriu de líquido, se ele teve incontinência. E com isso eu consigo, fazendo isso por 3 dias seguidos, eu tenho uma noção, uma amostra de como é o hábito urinário. Se o paciente tem essa queixa de bexiga hiperativa, aí eu posso ou tratar com base no diário miccional, ou muitas vezes nós encaminhamos o paciente para um exame chamado exame urodinâmico. Esse exame, ele tem como função avaliar como é o funcionamento da bexiga, como ela enche, como ela responde ao enchimento, se tem contrações durante o enchimento da bexiga que não devem existir. Então, esse é um exame bastante específico e ele é solicitado de rotina quando o paciente tem uma doença neurológica, e quando o paciente não tem uma doença neurológica, ele pode ou não ser solicitado. Isso vai depender da avaliação clínica e da experiência do médico que está tratando. Em algum caso é indicado que o paciente com algum quadro semelhante, ele passe a ingerir menos líquidos? Ingerir menos líquidos é uma das formas de tratar a bexiga hiperativa. Seria a forma mais simples de todas. O grande problema de ingerir menos líquidos é que muitas vezes isso não é suficiente para resolver o problema. E por outro lado, os pacientes com mais de 50, 60 anos, eles precisam ficar convenientemente hidratados, que tem uma quantidade de líquido suficiente no seu dia a dia para que o rim funcione normalmente, etc. Então, nós podemos restringir um pouco de líquido, né? Mas nós não podemos ser exagerados com isso. Isso pode ser uma das medidas, mas se a restrição tiver que ser muito importante, então é melhor nós tratarmos com medicação, com outros métodos, além de só pedir para o paciente deixar de ingerir muito líquido. Muito bem, doutor Carlos. Obrigada, viu, pela sua entrevista e pelas suas informações aqui no Bom Dia Gazeta. Obrigado a vocês. Mais uma vez, espero ter ajudado as pessoas que têm esses sintomas. E só lembrando, então, que nem sempre, né, os sintomas que nós falamos aqui são específicos para o caso de quem está ouvindo. Então, quem estiver ouvindo, por favor, se tiver alguma coisa desses problemas, procurar o seu médico, procurar o seu urologista para aí ter a avaliação e o diagnóstico correto. Muito bem. Conversei com o doutor Carlos Sacomani, doutor